Bom dia, pessoal. Obrigada aí pela presença. A aula de hoje a gente vai falar sobre avaliação para atividade física na unidade básica. Algumas informações mais importantes. E eu vou pedir para vocês mandarem as perguntas pelo chat para a gente discutir depois, tá bom? Boa aula. Bem, gente, então, a gente está fazendo uma aula hoje com enfoque na avaliação pré-participativa, né, para a atividade física do paciente da unidade básica de saúde. Tentando discutir um pouco sobre os fluxos de atendimento desse paciente, né, e tentando melhorar essa avaliação de forma que a gente consiga liberar um número grande de pacientes a partir dessa avaliação inicial, e referenciar os pacientes que realmente precisam de uma avaliação especializada. É sabido por todos, né, o benefício da atividade física, tanto para o paciente saudável, né, quanto para o paciente cardiopata, né, inclusive há dados de redução de internação, redução de mortalidade geral. Então, isso tudo tem que ser ponderado, né, a patologia que o paciente tem, né, o grau de atividade que ele vai fazer. E essa avaliação é uma avaliação que pode ser feita por qualquer médico, entendeu? Não precisa ser só pelo especialista. De acordo com a diretriz da Cardiologia dos Esportes e da Sociedade da SPC, juntamente, né, com o pessoal da Medicina do Esporte, eles recomendam que o paciente, antes de realizar a atividade física, deva passar por uma avaliação clínica. Não é obrigatório ser pelo cardiologista. Alguns grupos, a gente até indica que seja uma avaliação mais especializada, como a gente vai dizer. Mas, no geral, uma avaliação clínica que deve haver um treinamento, né? Para ser feita uma avaliação mais assim, sistemática, uniformizada, em busca de avaliar um indivíduo que tenha algum fator de risco para desenvolver morte súbita durante o exercício. Então, é dita como uma avaliação clínica pré-participativa, que é essa avaliação que você avalia, né, o paciente no sentido de tentar identificar algum fator de risco de história familiar, de morte súbita, alteração no eletrocardiograma, alguma coisa que possa dar essa dica em relação a preditores, né, de gravidade, nesse caso, para o exercício, como doença coronária, algumas doenças arritmogênicas, que a gente vai falar a seguir. Mas que fazendo esse treinamento do que deve ser avaliado, qualquer um pode estar fazendo essa avaliação. Pelo menos uma triagem inicial, né, e referenciando os casos suspeitos para a especialidade. Quando você faz uma avaliação clínica do paciente para realizar atividade física, você vai levar em consideração algumas características, né? A população que você está avaliando, né? No caso, você tem que ver a idade, né? A presença de comorbidades, a principal comorbidade que a gente se preocupa mais é a diabetes, né? Às vezes a hipertensão, de forma não controlada, os fatores de risco que esse indivíduo possa ter, o tabagismo, a história prévia de uso de drogas também é interessante. Se o paciente é etilista, né, se fez uso de bastante quantidade de álcool, assim, nos anos anteriores, para ver se desenvolveu alguma anomalia estrutural, miocardiopatia alcoólica, alimentação funcional, alimentação da parte osteomuscular. Então, isso tudo tem que ser ponderado nessa avaliação. E a característica da prática esportiva que esse indivíduo vai se submeter. Hoje em dia, a gente está tendo um grupo de pacientes que vem fazendo exercício de uma forma mais frequente, pacientes mais idosos que vêm fazendo um exercício que não a gente não pode chamar de profissional, né, mas que estão num patamar superior do que uma atividade física simples e recreativa. Então, esse grupo de pacientes tem que ser avaliado com um olhar mais voltado para eles, no sentido de avaliação de doença coronária, né? Avaliação de alguma causa de arritmia que eles possam desenvolver.
Então, tem que ser avaliado, né, de acordo com esse nível de exercício que eles vão fazer também. Aqui a gente colocou só umas definições rápidas, que existe o grupo, né, que você fala que é o esportista recreativo, que é a pessoa que participa, faz alguma atividade física de maneira regular, mas de leve, a moderada intensidade, não participa de competição, é uma atividade bem tranquila, bem recreativa mesmo. Já esse esportista competitivo, que é esse paciente que hoje em dia está muito frequente, as pessoas ciclistas, né, que praticam corrida, que eles, apesar às vezes de serem pacientes bem idosos também, que têm praticado essa atividade, eles fazem com uma intensidade bem alta, entendeu? E às vezes eles participam de alguma competição. Então, esse grupo ele tem que ter uma atenção especial para essa avaliação. E os indivíduos que são atletas, né, que além de fazer um treinamento diário, de várias horas por dia, uma exposição muito grande, né, à carga, né, de exercício, a exaustão, né, dentro dos limites, né, que ele consegue atingir, eles também estão sob um estresse físico e psíquico importante. Então, dependendo da modalidade, você tem que intensificar mais essa avaliação. Voltando, em relação ao paciente já ter alguma patologia, você tem que saber, ou que se apresenta alguma sintomatologia, ele quer fazer exercício, mas ele tem dispneia, ele tem angina. Então, como a gente vai fazer a avaliação desse indivíduo? E agora, mais recentemente, em relação a gente ter a exposição prévia à infecção pelo coronavírus, que é um fator, né, que alguns indivíduos vêm causando algum tipo de sequela cardiológica, né, que depois a gente vai falar com mais calma. Então, dentro dessa avaliação clínica, você tem que levantar esses pontos, né, para você avaliar o que pode ser aplicado nesse indivíduo, de exames, de avaliação que você vai procurar no eletro, e a gente vai tentar dar umas dicas sobre isso para vocês. Então, o que a gente propõe? A avaliação para atividade física é um encaminhamento que é de um paciente de rotina, né, um encaminhamento azul, e que muitas vezes ele fica lá parado, né, muito tempo, sem poder ser agendado, porque os outros encaminhamentos têm uma prioridade maior do que ele. Mas que esse paciente está precisando de ser avaliado, entendeu? Ele precisa começar logo essa atividade física. A gente não quer que ele fique lá para sempre, lá parado, até conseguir resolver a demanda dos mais prioritários. Então, por que não o pessoal já começar a avaliar esse paciente na unidade básica? Alguns casos poderiam ser liberados, como a gente vai falar, e outros a gente poderia estar avaliando pelo e-mail, por algum contato do matriciamento, para tentar agilizar essa liberação. Aqui a gente tem um grupo de pacientes que é sintomático, cardiovascular, que não apresenta nenhuma queixa, nenhuma alteração de exame físico. Eles são pacientes que não estão enquadrados no grupo de pacientes diabéticos, eles são não diabéticos. Eles não têm nenhuma alteração no exame físico que sugira cardiopatia grave, como, por exemplo, um sopro de estenose aórtica, aquele sopro ejetivo, aqui nos focos da base, que irradia para o pescoço, que gera diminuição de pulsos periféricos, que é uma lesão de válvula que prejudica no exercício, que pode ser causadora de complicações no esforço, entendeu? Então, você tem um paciente que não tem essas características, que tem muito pouco fator de risco cardiovascular. Os fatores que a gente colocou aqui, alguns exemplos: tabagismo, dislipidemia, hipertensão, história familiar de doença coronariana precoce, né? Os homens menores de 60 anos, 65 anos, as mulheres menores de 55 anos, 50 anos. Acho que é o contrário, né? Inverti, desculpa. As mulheres, né, mais velhas, 60, 65, os homens 50, 55. Então, esse paciente não tem esse histórico, não tem histórico familiar de morte súbita, isso é importante, morte súbita em jovem, né, em paciente com menos de 60 anos, paciente de idade produtiva. Então, não tem, assim, fator de risco importante de risco cardiovascular e nem de morte súbita. E ele não tem alterações de exame físico, não é diabético. Por que não esse paciente não pode proceder uma
avaliação de anamnese, exame físico minucioso, avaliação do eletrocardiograma e ser liberado. Porque não tem muitos preditores ali para você proibir de fazer exercício. Se ele é um paciente que vai fazer um exercício de forma recreativa, né, de uma forma não profissional, ele não tem porquê você proibir, não tem muito embasamento aí para você proibir de fazer exercício. Então, esse paciente poderia ser liberado tranquilamente. Por exemplo, vamos dar um exemplo, uma mulher de 45 anos, 50 anos, que tem uma dislipidemia e é tabagista, entendeu? Por exemplo, ou senão que é hipertensa compensada e tabagista, não tem nenhum outro indício de doença. Então, liberação, não tem como. Esse paciente vir para a especialidade para ser liberado. O risco dele é baixo. Agora, os pacientes que, mesmo assintomáticos, têm mais fatores, por exemplo, são diabéticos, ou têm alguma alteração no exame físico digestivo, de ter um sopro significativo, de estenose aórtica, ou ele tem vários desses fatores de risco, por exemplo, dislipidêmico, tabagista, e tem história familiar. Aí esse paciente, talvez valha a pena a gente discutir algum tipo de exame para fazer, às vezes, um exame de esteira, às vezes um ecocardiograma, dependendo de como for a situação dele. E pacientes que têm sintomas, né, tem angina, tem dispneia, ele quer fazer o exercício, mas ele não está conseguindo fazer caminhada. Aí esse paciente vale a pena a gente colocar ele nesse protocolo de avaliação para atividade física. Esse protocolo está em avaliação, a gente está montando ele ainda, a gente até quer sugestões de vocês, opiniões sobre o que a gente pode melhorar nele. A gente vai apresentar ele, mas é uma forma preliminar ainda de protocolo. Ele consiste em uma fichazinha que a gente está produzindo, né, que é bem prática. Ele contempla também a parte dos pacientes que tiveram o COVID, entendeu, para inserir nessa avaliação, mas ele se aplica tanto em pacientes que vão fazer exercício, pacientes que vocês querem que a gente aprecie o caso dele, querem que a gente discuta, é como se fosse uma normatização de como a gente vai discutir o caso desse paciente, os dados que esse paciente apresenta, de uma forma bem prática, que você pode só marcar com um xizinho, entendeu? Então, a gente tem aí, aqui a parte da identificação do paciente, né? Essa ficha pode ser preenchida em conjunto com o pessoal da enfermagem também, que ajuda bastante a gente nesse ponto. Aqui a gente tem uma parte que contempla a parte da sintomatologia do paciente, a gente tenta dividir de acordo com a gravidade dos sintomas na nossa classificação de risco, amarelo, verde e azul. Por exemplo, um paciente que seria enquadrado aqui no amarelo contra os sintomas, o paciente que tem dispneia, aos médios, pequenos esforços, paciente que tem uma dor torácica típica, teve síncope, e aí vai para o verde, o paciente com a dispneia menos intensa, com uma dor que possível ser anginosa, mas pode não ser, tem algumas características atípicas, e que tem uma tontura, que só tem uma pré-síncope. E o azul, o paciente, por exemplo, que está sintomático, que tem umas palpitações esparsas, que a dor é totalmente atípica. Então, baseado nisso, vocês vão ticando, né, esses itens e a gente vai estar avaliando, né, se esse paciente pode ser liberado, se esse paciente vai fazer algum exame pelo matriciamento, para ser reavaliado, o que a gente pode fazer para ajudar a adiantar, né, essa avaliação da atividade física do paciente. A mesma coisa para o exame físico, a gente fala sobre dados de pressão, de frequência, de saturação, presença de sopro, presença de outros sinais na ausculta, de gravidade, estertores. Assim, você vendo a ficha, você vai, com o tempo, vai vendo o que foi colocado em relação a cada parâmetro desse, o nível de gravidade. Aí depois a gente fala um pouquinho sobre os fatores de risco cardiovasculares, né? Quando o paciente tem mais fatores de risco, ele se enquadra aqui no amarelo, 2 ou menos, 1 ou nenhum fator de risco. Aí vai sendo colocado, né,
vamos pontuando, né, a gravidade do caso. Aqui é sobre a medicação que o paciente utiliza, né, e aqui é sobre a avaliação em relação se teve ou não o COVID. Como foi esse COVID, se ele internou, se ele usou ventilação mecânica, o tempo de internação, se ele teve marcador de troponina positivo, de dedímero elevado, como que foi mais ou menos o resumo desse COVID dele, para saber a gravidade também que ele ficou. Aí, então, a gente propõe, nesse roteiro, que possa ser aplicado, nos casos que for acharem pertinentes, a avaliação através do teste de caminhada de 6 minutos, que é um instrumento, né, que já é validado para acompanhamento do paciente com insuficiência cardíaca, né, um exame fácil de realizar, que pode ser realizado em qualquer local, entendeu? Na unidade básica, no parque, no estacionamento, e que dá muita informação para a gente em relação à gravidade do paciente. Por quê? O paciente com COVID, ele apresenta, assim, aqueles sintomas de fraqueza, na convalescência. E, às vezes, isso se confunde se é fraqueza, se é dispneia. Esse exame dá uma avaliação legal para a gente da gravidade dessa dispneia dele, se ele está realmente com sintoma cardiovascular, pulmonar, ou se é só essa sarcopenia que ele desenvolve depois, que a gente vai falar um pouco depois. Então, aqui seria um roteiro, né, de como fazer esse teste de caminhada. Seria uma informação legal para ser encaminhada junto com esse encaminhamento. Aqui é uma avaliação pré-teste de caminhada, né, que é a aferição de pressão, né, se o paciente estiver bastante hipertenso, se ele estiver desaturando, se ele estiver muito taquicárdico, se ele tiver sintoma, né, aí ele é contraindicado fazer o exame, né, ou se ele for liberado para fazer o exame, como que deve ser feito esse exame? A gente recomenda que seja tracejado, né, em um local assim amplo, né, uma linha, né, de 30 metros, né, que seja dividida em 3 porções de 10 metros, e o paciente é visto, né, os sinais vitais pré-teste, né, e o paciente vai andar pelaquela linha, né, indo e voltando, e a pessoa que vai avaliar vai ticando aqui quantos metros o paciente vai andando, né, por exemplo, andou uma volta até lá para o outro lado, foi 30 metros, aí depois ele vai voltar, aí a pessoa vai fazendo os xizinhos aqui, até quantos metros ele andou. E depois, no 6º minuto, avalia os sinais vitais, saturação, frequência respiratória, pressão. Essa escala de Born a gente vai mostrar, depois é uma graduação de como ele está se sentindo, né, depois pré e pós-esforço, qual sintoma que ele desenvolveu, o grau de cansaço que ele está, que aí tem uma escala com carinhas, né, que a gente vai mostrar. E depois da recuperação, a saturação e a frequência no 7º, 8º e 9º minuto. E esses outros parâmetros só no 9º minuto. Então, essas informações vão dar para a gente uma avaliação da gravidade dessa dispneia desse paciente. Tanto é importante para o paciente com patologia, né, cardiovascular, com sintomas, quanto para o paciente pós-Covid, com uma avaliação de como esse paciente está se apresentando depois, se ele desenvolveu ou não alguma patologia cardiovascular. Aqui se precisou interromper o teste, né, o motivo, né, e aqui é a graduação, né, da dificuldade, né, do que o paciente apresentou, né, aqui a escala de Borg, essa daqui, né, se ele ficou bem, né, 1, se ele cansou um pouquinho, mais leve, né, um pouco mais, aí depois até ele ficou bem cansado, ele entrou em exaustão, ele não está aguentando, até para mostrar para o paciente essas carinhas, para ele poder marcar antes e depois como que foi para ele essa experiência do teste. E a interpretação desse teste, a gente calcula a frequência cardíaca para a idade, né, que é 220 menos a idade, e você vai ver se ele atingiu, ó, menos de 85% da frequência cardíaca para a idade, ele foi bem no teste, ele fez uma frequência menor que 130, ele ficou com a pressão boa, ele apresentou uma escala até 3, ele não ficou cansado e ele percorreu mais que 500 metros. Agora, se ele foi muito mal, ele percorreu muito pouco
ele incrementou muito a pressão, ele incrementou muito a frequência, e aqui um nível intermediário. Então, esse teste é um instrumento bem legal para a gente fazer uma avaliação mais objetiva desse paciente, principalmente esses pós-Covid. A gente não sabe até que ponto esse cansaço é uma coisa mais subjetiva do paciente, se é pela fraqueza muscular. Então, é uma forma de a gente tentar melhorar essa avaliação aí de uma forma bem prática. Você não precisa de muita coisa, você precisa de uma parede de pressão, um oxímetro, um exame físico, né, e essa marcação no chão, colocar o paciente para andar. E por que a preocupação com os pacientes pós-Covid? Qual a implicação da infecção do Covid na parte cardiovascular? A gente sabe que dos pacientes que vão a óbito, cerca de 40% desse paciente tem acometimento cardíaco. E dos que são infectados, que sobrevivem, né, pelo menos 20% tem acometimento. O que acontece no coração desses pacientes? Desde uma infecção, uma miocardite, né, uma inflamação do músculo cardíaco, até fenômenos tromboembólicos, né, causando infarto, causando outros fenômenos tromboembólicos, embolia pulmonar, embolia periférica. A síndrome de Takotsubo, que depois eu vou explicar melhor, que é uma miocardiopatia, né, que ocorre por estresse, por aumento de mediadores adrenérgicos nesse coração do paciente, arritmias e principalmente a descompensação da doença pré-existente. Se era um paciente coronariopata, que tinha uma reserva já limítrofe, já estava se segurando lá muito precariamente, né, para não descompensar aquela doença coronária, esse aumento de mediador inflamatório gera taquicardia, gera alteração de pressão, isso tudo descompensa a doença de base dele. Tanto a doença coronária, quanto a insuficiência cardíaca, que ele tinha, essas comorbidades em geral. A avaliação do paciente COVID deve ser feita através de exame físico, né? O eletro é interessante, mesmo que o paciente esteja assintomático, é legal, principalmente se você tem um eletro antigo, para você comparar o eletro novo com o eletro antigo. Isso é uma coisa que pode ser interessante para você ver que não tinha uma alteração, de repente apareceu, mesmo que uma alteraçãozinha isquêmica, assintomática, é importante. E a diferenciação da sintomatologia cardiovascular da sarcopenia, que é um fenômeno que ocorre nessa convalescência, os pacientes desnutrem, perdem muito peso, perdem muita massa muscular, e eles desenvolvem o sintoma mais, assim, frequente que você observa é fraqueza que geralmente não é dispneia, é uma fraqueza muscular, mas que pode dar uma sensação de dispneia, porque ele perde musculatura respiratória também, então isso deve ser diferenciado. Aqui agora eu vou passar alguns exemplos de eletros que a gente pode chamar atenção nesse grupo de pacientes pós-Covid, que eles podem ficar com essas alterações e aparecer para vocês na convalescência. Aqui um eletro de uma miopericardite, onde você tem um supra, né, de ST difuso, em várias derivações, não respeita nenhum território vascular, aqui você tem na parede inferior, tem aqui no septo mais aqui embaixo, parede lateral também tem um pouquinho. Então, isso é um eletro de uma miopericardite, mais para pericardite, né, que é a pericardite que costuma dar esse supra. Mas aconteceu no paciente pós o Covid. A síndrome de Takotsubo é uma síndrome já descrita já há uns 30 anos, que ela se manifesta como uma síndrome coronariana aguda, o paciente tem uma dor no peito, tem sintomas como se fosse de infarto, e você faz o eletro desse paciente, apresenta geralmente um supra de ST na parede anteroceptal, onda T invertida, e ele se manifesta como um possível infarto de parede anterior da gravidade maior. Aí você interna esse paciente, você trata, e você vai fazer o cateterismo desse cara, um cateterismo normal. E o que acontece com esse paciente? Ele desenvolve uma miocardiopatia associada ao excesso de mediadores inflamatórios, geralmente por estresse emocional, por estresse adrenérgico associado com problema de tireoide, né?
algum excesso de catecolaminas, né, que ele possa estar liberando, uso de anorexígenos. Então, você tem essa entidade, a síndrome de Takotsubo. Aí você vai para o cateterismo, você vai fazer a ventriculografia, você vê o ecocardiograma também mostra a parede anterior desse paciente, o septo, a ponta do coração em forma de uma bola, uma balonização, que a gente fala dessa porção septal, né, do ápice cardíaco. Por que é Takotsubo? Porque é parecido esse formato com um vaso que eles usam lá no Japão, que chama Takotsubo, que é para pescar polvos, entendeu? Então, por isso que colocaram esse nome, que foi descrito lá assim. Então, é isso que acontece nessa síndrome. O paciente não, na verdade, ele faz como se fosse um infarto, ele tem dor, ele tem aumento de troponina, mesmo que um pouco não muito elevado, né? E ele simula como se fosse uma síndrome coronariana, né? Você vai para o CAT é normal, só alteração de motilidade de musculatura. E depois, na maioria das vezes, ele reverte isso daqui, e ele fica só em acompanhamento, né? E observação depois, ele não chega a fazer obstrução coronária. O COVID, ele apresentou uma incidência elevada desse fenômeno. Esse artigo aqui foi descrito 12 casos de pacientes que tiveram síndrome da Takotsubo. Geralmente se manifesta mais em mulheres de meia idade, 50, 60 anos, e a mortalidade também não é muito alta, não. Nesse trabalho aqui com 12 pacientes durante o COVID, apresentaram 92% de sobrevida. Então, quer dizer, é um fenômeno que tem sido descrito frequentemente associado à infecção do Covid. Talvez por esse aumento de mediadores inflamatórios, aumento do estresse oxidativo, né? E ele pode aparecer para vocês no pós-convalescência com esse eletro, né? Com alteração de repolarização isquêmica, ele fica, às vezes, com umas sequelas assim no eletro. Com suplinha, indescenso, né, da parede anteroseptal, V2, V3, V4. Então, isso pode acontecer, esse tipo de paciente pode vir tanto pelo COVID quanto Takotsubo sem Covid, né, pode acontecer também. Aqui um eletro do paciente com fibrilação atrial, né, um ritmo irregular, um serrilhadozinho, né, na linha de base, ausência de ondas P, né, e que apresenta uma alteração isquêmica aqui, um infrazinho, né, de V2, V3, V4, poderia se manifestar, né, como uma alteraçãozinha isquêmica e uma fibrilação atrial. Esse paciente pode chegar no pós-Covid. A fibrilação atrial, como a gente já falou, né, é uma arritmia que é muito frequente com a idade, tem a estar associado com diversos fatores de risco cardiovascular, hipertensão, obesidade, DPOC, um monte de fatores que a gente já apresentou isso para vocês. E o COVID ele pode estabilizar esses fatores, estabilizar essa pressão arterial e fazer com que o paciente desenvolva uma fibrilação atrial que não tinha antes. E as alterações isquêmicas ele pode fazer por conta, né, do potencial trombogênico, né, do COVID. Fazer aumentar, né, o grau de obstrução de alguma doença coronariana, fazer trombos, né, causar inflamação, né, dessas placas, né, de ateroma e dar uma piorada na doença coronária. Quando está indicado o paciente pós-Covid retornar à atividade física, né, geralmente ele deve retornar pelo menos 14 dias após a resolução dos sintomas e com uma vigilância muito grande, né, um retorno gradual, com vigilância, se vai aparecer mais algum sintoma, acho que vale a pena avaliar, né, o eletro, né, anamnese, exame físico, eletro, ver o grau de exercício que esse paciente vai fazer, se ele for fazer um exercício mais pesado, né, não vale a pena fazer um teste de caminhada para ele, para avaliar se ele ficou com alguma limitação, né, se ele merece algum exame mais especializado. Então, a princípio, a recomendação seria essa. Então, do COVID, a gente vai ter uma aula específica só sobre alterações cardiológicas que podem estar acontecendo após o COVID. É uma coisa bem, assim, elementar, né, que a gente está
participando, né, da descrição disso tudo aí. A gente não sabe o que pode, consequência que pode dar no futuro, né? Pode ser que daqui a um tempo novos relatos de outras patologias associadas possam ocorrer, mas a gente vai atualizar vocês do que até o que a gente tem até agora sobre a situação do coração e mais a questão do Covid, como os pacientes estão se comportando depois. Agora a gente vai falar rapidamente sobre a avaliação dos indivíduos que vão realizar a atividade de forma profissional, os atletas. Em relação aos pacientes que vão fazer o esporte o exercício de forma recreativa, a gente já falou, já passou mais ou menos aquele protocolo de qual que a gente acha que deve liberar, qual vale a pena uma avaliação adicional. Agora, os atletas, infelizmente, eles são indivíduos que vão precisar sempre de uma avaliação mais minuciosa, porque eles vão fazer exercício, uma carga muito alta. E a história de morte súbita na família é o principal que deve ser perdido, assim, tempo com esse paciente para tentar avaliar isso. Existem algumas patologias que esses indivíduos podem ter e desencadear alguma morte súbita, que a gente não conhece fazendo eletro, a gente não conhece fazendo eco, a gente não conhece fazendo ressonância, fazendo teste ergométrico. A gente só vai conhecer se fizer uma avaliação genética desses indivíduos. E isso não é possível, infelizmente, nem na parte de plano de saúde. É muito complicado, é muito caro, entendeu? Ninguém vai, indicar isso de forma compulsória para todos os atletas, entendeu? Então, a forma da gente saber se esse paciente tem alguma chance de ter uma doença dessa arritmogênica, que muitas vezes ele tem só o genótipo da doença arritmogênica, ele não tem o fenótipo, ele não tem hipertrofia no eco, ele não tem alteração no eletro, isso tem um potencial lá dentro do gene dele, e aquilo lá a gente não sabe se vai manifestar algum dia. É a partir do histórico de morte súbita familiar. É a partir daí que vai ser desencadeado um alarme para poder seguir uma investigação mais aprofundada desse indivíduo. Então, isso é o principal no indivíduo que vai fazer exercício, é a anamnese. Perguntar mesmo a fundo as pessoas da família, que idade que morreram, se teve alguém que morreu mais novo, assim, de uma forma não explicada, o que as pessoas da família tinham de saúde, entendeu? Então, isso vai ser muito significativo para a avaliação desses atletas, entendeu? Geralmente, os atletas mais velhos, eles têm problema com a doença coronária, a maior causa de morte súbita deles no exercício. Já os indivíduos mais novos têm uma gama de patologias que têm que ser avaliadas. As principais, as mais basais, né, são as miocardites, né? Principalmente a doença de Chagas, que é uma coisa que é muito frequente a gente ver no nosso dia a dia. As outras causas de miocardite, as hepatites, o HIV, o dengue também pode ter causado alguma sequela desse indivíduo, entre outras causas de sequelas de miocardites prévias que eles possam ter tido. A partir daí, você vai precisar fazer desse atleta um ecocardiograma mandatório, tem como fazer. E a avaliação de doenças de origem, doenças genéticas arritmogênicas. Algumas vão se manifestar no eletro, né? Outras são essas que a gente falou, que é mais da história familiar mesmo, que não dá para saber no eletro, dá para saber no eco, dá para saber no Holter, às vezes não se manifesta, entendeu? Então, isso daqui é uma avaliação bem especializada, não tem como. O início dessa avaliação, aqui tem as doenças, né, mas aos poucos eu vou falando nos eletros, eu vou falar sobre cada uma delas. As canalopatias, né, a doença arritmogênica do ventrículo direito, as origens anômalas de coronária, às vezes a gente vai pegar no exame de esteira, com isquemia, né, a miocardite, vamos fazer o eco, né, as doenças de válvula também, às vezes que são oligosintomáticas, né, as síndromes de pré-excitação, às vezes no Holter, às vezes no eletro, doenças do sistema de condução também, no eletro, no Holter, dependendo do caso. Mas começa tudo através da anamnese, que eu já falei que é o carro-chefe aqui, por causa do histórico de morte súbita, o exame físico, né, para avaliar se tem algum sopro, alguma alteração do exame físico sugestiva de
de cardiopatia dilatada, né? E o eletro, que vai ser também muito legal aqui. Há um questionamento sobre essa avaliação do indivíduo atleta em relação a fazer eletros do mundo, não fazer. A SBC, né, aqui no Brasil, se acordou que tem que ser feito eletro. A sociedade americana é contra, acho que o custo é muito alto fazer eletro para todo mundo. Mas aqui no Brasil é indicado fazer o eletro. A gente tem que diferenciar desse indivíduo também o famoso coração de atleta, que às vezes são alterações que eles desenvolvem, né, devido a esse treinamento crônico, uma forma do coração melhorar a performance dele, melhorar os ml lá que são bombeados por cada batimento. Geralmente, essas alterações são o quê? São umas bradicardias que eles desenvolvem, né, por aumento de tônus vagal, né? Eles fazem arritmia sinusal respiratória, que a Fernandinha conversou bastante com vocês. Fazem, às vezes, até um bloqueio auricular no primeiro grau. Escapes juncionais, o ritmo juncional, às vezes, assume. A onda P pode ser invertida, às vezes não pode não ter onda P. E o ritmo atrial ectópico também, às vezes, eles desenvolvem. Mas são todas alterações que são bem benignas, não tem implicação nenhuma, são por adaptação mesmo. A repolarização precoce, que é um grande motivo do pessoal mandar e-mail, mandar dúvida em relação ao eletro, eu vou passar depois um eletro para vocês verem, aquele suprinha, que acontece em algumas derivações, né? E o aumento de amplitude das ondas R, das ondas S, só que quando você vai fazer os critérios para hipertrofia, você não fecha os critérios. E não tem desvio de eixo também, o eixo não é desviado para a esquerda, então é só mesmo uma adaptação. Às vezes houve hipertrofias em que eles fazem para melhorar a contratilidade. Aqui é um eletro, né, de repolarização precoce, né, onde vocês observam essa onda T apiculada, né, em V2, V3, V4, V5, V6, e um pequeno suprinho é muito discreto que tem essa característica côncava, que é uma característica de benignidade. E geralmente essa onda T a gente vê em muitas derivações. A onda T da doença coronária geralmente é mais simétrica, ela não tem assim, essa entradazinha aqui de um lado, do outro lado não tem. Então, é um eletro de repolarização precoce bem característico. Aqui é sobre a recomendação, né, para avaliação de crianças e adolescentes, né, no início, né, em que se a criança ou o adolescente vai fazer uma atividade mais só escolar, né, recreativa, você pode liberar com avaliação clínica, eletro, exame físico, né, principalmente a história familiar de morte súbita é importante. Agora, se você já vai começando as categorias mais de clube, essas coisas aí, você faz essa avaliação, mas se for uma atividade mais pesada, aí geralmente o pessoal da pediatria manda encaminhar. Pelo menos assim, com uns 16 anos, né, 14 anos, a Fernandinha depois vai falar melhor para vocês essa parte. Aqui, subindo as faixas etárias, né, a faixa etária antes dos 60, né, de 35 a 60, e que você já acrescentaria já um teste funcional, né, tanto para atividades de lazer como amadores e profissionais, dependendo dos fatores de risco, né, aí entraria naquela avaliação da quantidade de fatores de risco, né, a presença de sintomas, e mais de 60 anos, dependendo daquelas características, já acrescentaria um teste funcional, às vezes, para avaliar melhor esse paciente. Tem uma diretriz que fala que vale a pena fazer, outros já não se posicionam. O que eu acho que a gente deve levar em consideração, se é profissional, se é atividade profissional, sempre vai uma avaliação melhor, entendeu? Se é aquele amador, né, que às vezes faz um exercício mais intenso, às vezes compete, vale a pena ponderar, né, aqueles fatores que a gente já conversou, os fatores de risco, né, alteração de exame físico, alteração de eletro, às vezes vale a pena, às vezes, a partir dessa avaliação dessa ficha, a gente indicar algum teste funcional, entendeu? Agora, algumas alterações do eletro desses indivíduos atletas que a gente chamar a atenção que podem ser patológicas, entendeu? Que são as causas das doenças, né, que causam morte súbita.
Esse eletro é uma miocardiopatia hipertrófica, onde você observa essas ondas R grandes aqui nas derivações direitas, V1, V2, V3, dizendo que esse septo está com uma hipertrofia, e por ele ter essa hipertrofia, ele fica isquêmico, ele inverte essas ondas T, que fazem ondas bem aberrantes mesmo, como se fosse de isquemia. Então, esse é eletro de uma pessoa que vai fazer esporte que tem essa doença, a cardiopatia, miocardiopatia hipertrófica, que pode ser obstrutiva, pode não ser, mas certamente isso daí vai contraindicar ele fazer atividade profissional. Aqui é um eletrobloqueio de rumo esquerdo, que às vezes o paciente pode ter assintomático, de nascença, pode ser que não contraindique ele a fazer exercício, mas ele tem que passar por uma avaliação. Aqui é um paciente que apresenta arritmia ventricular intermitente, né? Uma taquicardia ventricular não sustentada, né? Que também é um fator de alarme para causar morte súbita, né? Aqui é uma síndrome que é bem rara, síndrome de Brugada, onde você vê que no eletro aqui, você olhando, tem um V1, V2 meio estranho, um suprazinho. Às vezes tem alterações que não chamam tanta atenção da pessoa que não está acostumada com essa rotina da cardiologia. Por isso que a atividade profissional tem que mandar, não tem como. Nem se for mandar, para a gente poder orientar algum exame. Então, aqui eu configuro essa síndrome de Brugada. Esse paciente que é uma causa de morte súbita também, faz arritmia ventricular, efeito de canais de sódio. Aqui a síndrome do QT longo, que é um eletro que aparentemente você olha assim, mas não chama tanta atenção. Um QT bem alargado, né? Se você dividir aqui entre os dois RRs, dividir a metade, ele ultrapassa essa metade, com a onda T. E você fazendo o QT lá corrigido, vai dar bem aumentado. Isso daqui é defeito de canal também, que vai para tratamento, né? Às vezes vai para medicação, às vezes indica algum cardiodesfibrilador. Então tem que ser avaliado. São coisas assim, às vezes, bem indiscretas. E é isso, gente. Espero ter passado alguma informação legal para vocês. E tentar, né, a partir daí, a gente tentar liberar o maior número de pessoas possíveis que não tenham esse risco aumentado, né, porque o exercício realmente é muito bom, é muito benéfico, mas tem que ser feita essa avaliação com responsabilidade, porque do mesmo jeito que a gente pode ter benefício, a gente pode ter problema também. Oi, Ana, obrigada. Eu ia pedir para a Maria Fernanda, não sei se ela está aí ouvindo, para comentar a indicação de teste ergométrico em crianças e adolescentes, que ficou esse gancho aí para você. Oi, gente, tudo bom? Quanto à avaliação física em criança e adolescente. A Ana, primeiro, parabéns pela apresentação. A diretriz ela é bem extensa, fez uma excelente síntese. Em criança e adolescente, para a gente falar sobre avaliação de atividade física, a gente tem que considerar aqueles níveis de atividade física que a Ana já falou. Tá? Na criança, existe uma zona cinzenta real no nosso dia a dia, principalmente na nossa região de metropolitana de Campinas, que a realidade a gente tem vários clubes de futebol e a molecada tenta se preparar para a peneira. Tá? Pela legislação brasileira, a última vez que eu vi isso, pelo amor de Deus, me desculpem se mudou alguma coisa, mas o profissional, por definição, é a partir dos 14 anos. Mas eu já atendi criança de 4 anos que ia 3 vezes para São Paulo para a preparação de um time de base, e o menino treinava 2 vezes por semana em Campinas e 3 vezes por semana em São Paulo, cada treino 1h30, 2 horas. Isso é um treinamento profissional. Tá? Então, a gente recomenda muito bom senso de avaliar o que é uma atividade física competitiva. Tá? Essa criança de 8 anos, ela não fez teste ergométrico porque ela não tinha altura para segurar o
a barra de segurança para fazer uma esteira, que apesar dessa carga imensa, o menino era pequenininho, tá? Mas, dentro de 1 ou 2 anos, quando ele tiver tamanho, ele vai para a esteira. Tá? Então, no caso dele, a gente fez uma avaliação clínica de eletro bem rigorosa, exame físico, e seguir. Mas a gente tem considerado que quando para peneira, quando a criança, o adolescente tem essa carga de atividade tão grande, mesmo que pela legislação ele não seja considerado profissional, que ele seja olhado como um profissional. Tá? Por outro lado, não vamos deixar o moleque de 12 anos sem fazer natação porque faz competição recreativa no fim de semana, tá? Competitivo é relativo à carga, mas a gente tem várias escolinhas de futebol, vôlei, natação que fazem algumas competições recreativas que não tem uma carga de esforço como um profissional. Então, aqui eu e a Tatiane, a nossa linha de toda a parte da diretriz que foi revista em 2019 criança que vai fazer atividade física recreativa, exame físico, história clínica e eletro. A criança ou adolescente, mesmo menor de 14 anos, que está fazendo um esforço físico compatível com profissionalizante, com competitivo, encaminha para cardiologia, para a gente avaliar, fazer teste ergométrico. Isso tem sido mais comum a partir dos 12, 13 anos, mas às vezes aparece um pequenininho, tipo esse de 8, raro, mas acontece, e ter essa carga imensa de atividade física. Acho que é isso. Só reforçar que eletro não é rotina para avaliação de atividade física de criança e adolescente, tá? Eletro é só se existe algo alterado, um sopro rude, um sopro diastólico, se existe um eletro com indício de sobrecarga, ele não é uma rotina para liberação de atividade física. Então, exame físico, história e eletro, se for competitivo, teste ergométrico. Acho que é isso. Beleza, obrigada, Fê. A desdentidade prematura a gente considera, então, homens abaixo de 40, mulheres abaixo de 50, né? A Maria de Lourdes pediu a referência se a gente pode usar o teste de caminhada para crianças, né? E, na verdade, como a gente preparou essa aula para adultos, eu não tinha me atentado para esse fato, mas existe, sim, estudos que avaliaram teste de caminhada de 6 minutos em crianças, e é um exame factível, e tem aí os valores de referência, tá? Eu colei aqui a referência para crianças e adolescentes, né? Eu vi ali uma faixa aí perto de 600 metros, as crianças correm mesmo, então, pode ser aplicado, sim, se houver aí essa dúvida com relação à capacidade funcional, à reserva e cardiopulmonar desses pacientes. Maria Fernanda. Gente, só um adendo a essa questão do teste de caminhada para crianças. Pode ser usado, sim, mas tem que se ter critério no aspecto de que a criança tem que colaborar, tá? Tanto no teste de caminhada quanto no esteira. Criança não é um ser maduro que entende. Agora eu preciso dar o meu melhor nesse teste para ver até onde eu aguento a questão cardiopulmonar. Então, assim, se a criança tiver um dia ruim, entediada, e não colaborar, o teste vai ser... Não vai dar informação, né? Vai subestimar a capacidade funcional da criança. Então, assim, pode ser feito, mas tenha um critério de avaliar se a criança está fazendo de verdade. Às vezes ela cansa, não fisicamente, mas ela se aborrece. Então, cuidado com essas palavras. Vai até você cansar. Cansei, não quero mais ficar andando em linha reta. Eu quero ir lá assistir televisão, eu vi meu coleguinha que passou ali no corredor. Então, só tenho esse critério de que criança é um serzinho não maduro emocionalmente e psicologicamente para não subestimar isso, tá? Eu tava pensando aí como é que eu aplicaria, né? Teria que colocar uns cones, umas coisas coloridas, algumas coisas para eles se pegarem, levarem, sei lá, alguma coisa aí bem lúdica aí para convencer a criança a criatividade é isso. Ou então colocar como alguma coisa, vamos ver quanto você aguenta, ver se você aguenta, você faz primeiro, depois a mamãe faz, a tia faz, vamos ver quem faz mais, para a criança se sentir estimulada.
que se ela se chatear com o exame, ela não vai fazer, ela vai fazer 100 metros, acabou, não quero mais. Exatamente. Bom, só para complementar, a gente tem uma discussão que a gente fez em dezembro sobre Covid e coração, alguns dados nossos da Policlínica que nos pediram e a gente apresentou em formato de vídeo. Quem tiver interesse de ver os números e as informações, eu coloquei aqui no chat o link, tá bom? A gente citou a questão da sarcopenia, então também é um fator que vai entrar no confundidor, né, doença pulmonar, sarcopenia, cardiopatia, nesse teste de caminhada de 6 minutos, né, então até, assim, uma coisa fácil de avaliar e que pode ser até feito uma triagem com perguntas simples, com relação à sarcopenia, só para ilustrar, a gente está preparando uma apresentaçãozinha aí sobre Covid para as próximas semanas, talvez, mas a sarcopenia, ela pode ser avaliada, por exemplo, qual a sua dificuldade em levantar uma carga de 4 quilos, qual a dificuldade de caminhar no quarto, qual a dificuldade de sair da cama ou da cadeira, qual a dificuldade de subir degraus, quando você caiu, e aí tem uma pontuação, né, que a gente considera aí se não tem dificuldade, se tem alguma dificuldade ou muita dificuldade, né, e esses valores aí pode nos dar aí uma ideia com relação ao risco do paciente ter sarcopenia, né. O padrão ouro para identificação de sarcopenia, né, pelo que eu tenho lido, né, não sou especializada nisso, é o DEXA, né, mas aí esses parâmetros clínicos nos dão uma informação aí preliminar, tá? A Ana Cristina colocou o eletro, né, da repolarização precoce, a gente tem um mnemônico lá do côncavo, é o supra feliz, né, do sorrisinho. Claro, assim, existe muita discussão, né, dessa repolarização precoce e quanto algumas morfologias podem ser preditoras de morte súbita, mas ainda assim o antecedente familiar, ele vai, diante da repolarização precoce, ele vai falar mais alto, né, mesmo que seja um supra feliz. Eu acho que é isso. A gente tem uma opinião aí com relação ao exercício em crianças muito pequenas, né? Enfim, eu acho que a nossa função aqui é atender, né? A Léo perguntou com relação a eletro, né, essa questão de não precisar de eletro é com relação às crianças, que a Maria Fernanda falou, né, então, por exemplo, a escola está pedindo liberação para a educação física, né, que é uma atividade não competitiva, recreativa, né, baixa carga de intensidade, não tem necessidade de fazer eletro de todo mundo para fazer educação física. Mas se no exame físico ou na história foi identificado algum fator aí, ele está fazendo e está cansando, não está conseguindo acompanhar as coleguinhas, ou o exame físico tem sopro, tem alguma coisa diferente, aí faz o eletro e pode mandar para discussão via matriciamento. Beleza? Isso realmente para crianças não tem indicação de fazer na rotina, tá bom? Alguma mais? Acho que 9.2. Eu vou colar novamente aqui o formulário de avaliação. Eu peço para vocês preencherem, mande aí a sugestão, opinião aí com relação as dúvidas e sugestões para as próximas aulas. A gente vai fazer, na próxima semana, uma reunião sobre como fazer eletro e evitar os erros na realização, troca de eletrodos, né, a técnica de fazer o exame, tá bom? E inclusive para crianças, tá? Pode falar. É isso que eu ia falar, inclusive para crianças. A gente recebe, eventualmente, frequentemente, algumas crianças do tipo, não fiz eletro, não veio com eletro da rede, porque o nosso eletro não faz eletro de criança. Gente, o aparelho é o mesmo, o cabo é o mesmo, só precisa de alguns macetes que vocês vão descobrir na próxima semana. Ficou bom o gancho? Ótimo. E aí a Maria de Lourdes perguntando, né, competições recreativas, então depende muito da carga, né?
Por exemplo, se para essa competição ele vai treinar todos os dias, sei lá, 3, 4 horas todos os dias, então já é uma carga alta, né? Então vale a pena olhar com mais cuidado, né? Assim, corrida de rua, depende o quanto que ele vai se preparar para essa corrida de rua, né? Não sei, pelo que eu entendi é isso, né? No caso das crianças, essas competições recreativas funcionam como atividade física recreativa, porque a criança vai lá, vai jogar uma partida, dali uma partida de 15 minutos, meia hora, dali a X horas vai jogar mais uma partida pequena. Então, assim, não é necessário. Tá? Aquelas competições, às vezes até tem escolinha de futebol, mas que ela é recreativa, que ela não está fazendo uma carga horária de preparar a criança para um time de base, tudo bem, funciona como aquelas competições que a gente tem na escola no final de semestre, no fim de ano, entre as turmas e tudo. É recreativa, é brincadeira, não tem uma carga intensa. Quanto à corrida de rua, entra naquela parte depende da carga de treino da pessoa, que entra o amador não profissional. Aí assim, não vou falar dos adultos que têm as especificidades, mas para criança e adolescente a gente pede uma avaliação cuidadosa, que esse tipo de atividade física na criança e no adolescente não é tão comum. Beleza, acho que é isso. Obrigada. Acho que não temos mais nada no chat. É isso aí. Espero ter esclarecido as perguntas. Obrigada pela participação, pelas perguntas aí de vocês. E a gente se vê na próxima semana. Obrigada a todos, tá bom? Preencham, por favor, o formulário de avaliação, tá? Importante para nós esse feedback, tá? E vocês preenchendo, a gente fica com um cadastro de e-mail, e aí eu mando as notificações, o link da aula, o PowerPoint, em PDF, né? Então, acho que vale a pena, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos.